Olha, neste ano, e é uma coisa já histórica em Balneário Camboriú, infelizmente, né, o número de suicídios cometidos na cidade é bem maior do que os homicídios cometidos na cidade. E nesse início de ano, inclusive, chamou a atenção, né, porque foram pelo menos 2 das 4 pessoas tidas como suicídios cometidos nesse ano, de influência, bom estudo, profissionais da saúde, inclusive, o que desperta a atenção, a preocupação muito grande, né? Eu conversava outro dia com o João Regis, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, e ele dizia, realmente é um caso de saúde pública, infelizmente. E às vezes as autoridades não entendem desta forma e não dão a devida atenção nessa situação. Mas para comentar a respeito disso, nós temos o prazer de receber aqui no estúdio hoje, né, a Terezinha, deixa eu ver se eu me lembro o nome dela completo. Lenita Terezinha Miranda Novaes, é isso tudo? Terezinha Lenita de Miranda Novaes, tudo bem, é Lenita. Mais conhecida como Lenita, né? E a Lenita é psicóloga, né, conhecida nossa, tem um trabalho muito bom, excelente aqui para a nossa comunidade. E exatamente para a gente discutir com ela alguns aspectos relativos a essa questão, né? A situação em que as pessoas acabam tirando a própria vida, que, como eu disse e repito, no Balneário Camboriú é um número, para mim, assustador. Bom dia, Lenita. Bom dia, Elias. Bom dia. Tudo bom? Bom. Fazia tempo que eu não vim aqui, né? Pois é. Mas eu acompanho bastante o trabalho de vocês. Se eu não estou enganado, eu acho que a última vez foi justamente para tratar dessa questão. Dessa questão junto com o Luciano, não é, Lenita? Foi. Porque também já, uns 2 anos atrás, era preocupante, né? E não é só a questão também de Balneário, Itajaí tem muitos casos. Também. Essa semana, no final de semana, aconteceu mais um caso, né, de um jovem que se jogou da ponte, né? E a gente, assim, nós comentávamos com Elias Silveira, Lenita, muitos colegas de imprensa, eu acho que até é o que chamam de ética comercial, de ética, é que eu sou do comercial, ética profissional de jornalismo, não divulgar isso, né? Mas, do jeito que a coisa está indo, eu acho que cabe a nós também trazer esse assunto em pauta, porque, com todo respeito, a gente não pode, não é que não possa falar, eu acho que a gente tem que divulgar, sim, de uma maneira que não seja sensacionalista, para que as pessoas se conscientizem, né? Sim. A área médica, a área ligada à psicologia, prefere que, por ética, não falar, porque levanta daí nas pessoas um sentimento e às vezes até seria assim, como uma histeria coletiva. Então, vamos fazer, é possível. Então, tem várias variantes aí que não se deve comentar muito, às vezes fica mais restrito, né? Porque agora, Lenita, mas importante. É uma coisa que sempre a gente aprendeu, né? E já vem de tradição, parece, infelizmente. E por isso que às vezes as pessoas não gostam de divulgar, né? Quando acontece um suicídio, infelizmente, parece que logo em seguida vem outro, ou outros, né? Exatamente, é por essa razão. Né? É que numa família, eu não gosto de falar muito isso, mas é importante as famílias ficarem atentas. Quando há um suicídio numa família, futuramente pode haver outro, sim. Né? Então, na minha família, a família do meu irmão, aconteceu isso. E é um dado bem preocupante da família ficarem atenta, porque tem uma pessoa na família que pode estar muito fragilizada. Por isso, não falar em suicídio, né? Porque cria uma ideia de que vai acabar todos os problemas, que a solução, não tem solução, a morte é a única saída, né? Então, a gente prefere não falar muito mais. Nós temos feito grupos de estudos, chamando assim pessoas de religiões diferentes, como o espiritismo, enfim, várias líderes na área da espiritualidade para conversar sobre isso. Porque a ciência, ela dá conta até uma altura, né? Mas nós somos um tripé que a nossa psique se apoia no tripé, né? Corpo, mente, espírito. Não falo em religião, falo em
espiritualidade. E hoje parece que as pessoas que se suicidam chegam no momento de não acreditar em mais nada, não tem fé em nada, além da questão física, fisiológica, da depressão, dos neurotransmissores, que a pessoa às vezes está em baixa, como serotonina, então leva a pessoa à depressão. E a depressão, muitas vezes, quando ela é muito acentuada, ela pode levar ao suicídio, sim. Então, as famílias ficarem atentas a uma mudança de comportamento, né? Porque, às vezes, assim, não reage, fulano está assim, não reage, é bobagem. Precisa atender. Dar aquele apoio, né? Qualquer mudança, né? E falando assim que eles pensam que os seus problemas acabam e espiritualmente falando, muito pelo contrário. Continua e aumenta ainda. Eu não conheço muito a doutrina espírita, mas dentro dessas nossas conversas, eles falam dessa questão de que a pessoa acaba indo para um outro espaço com muito peso, né? Mas, já na antiguidade, quando uma pessoa se suicidava, essa pessoa, ela era execrada. Ela, além de se suicidar, ela era uma criminosa, né? Então... Sequer era permitido que sepultassem o corpo no campo não, sagrado. Não podia, né? não podia. Fora, né? Então, e até hoje há uma aura ruim em volta do suicida. E quando o suicida não tem família, não tem ninguém, né? Ele acaba atingindo diretamente, isso é pesquisa de vários cientistas, até trouxe para deixar para vocês, acaba atingindo no mínimo 6 pessoas, atingindo emocionalmente, né? E a pessoa mais fragilizada vê por aí um caminho também a seguir. Foi no caso da família do meu irmão, que um filho suicidou-se e o outro, isso aí foi muito, já faz 20 anos, já ficou muito pesado na família. E o outro, uns 2 anos depois, ele foi pelo mesmo caminho. Eu não sei como é que está hoje a estatística, mas pelo que a gente tem acompanhado, parece que mais jovens estão se suicidando, né? Então, nossa visão lá no Instituto, né? Então, essa falta de uma, não vou dizer fé, de um objetivo maior, né? Então, a cidade nossa aqui, ela acaba sendo uma cidade que causa muita solidão. Porque um prédio desses aí, fora da temporada, ele não tem quase morador. E aqui nós sabemos que, quando eu vim morar aqui, eu achava ótimo, né, que ninguém se incomodava com a vida de ninguém, né? Por outro lado, não é como uma cidade tradicional que as pessoas se conhecem, as pessoas se visitam, e nós temos uma realidade diferente. E isso, para os jovens que vêm de fora, vêm até do interior, com outro tipo de cultura, de costumes, acaba sentindo esse peso, né? Longe da família, às vezes uma fantasia de que Balneário seria, né, maravilhoso morar aqui em Balneário, tem uma fantasia de que aqui né, é um Éden, paraíso. Sei lá, um paraíso, e acaba dando de frente com uma realidade que não é bem essa, né? Atendi muitos jovens em depressão por conta disso, de se sentir muito solitários. E a gente traz as famílias para conversar sobre isso, porque às vezes a família acha que ele vai reagir, que é uma pessoa forte, uma pessoa saudável, né? É passageiro. Então, a gente fica atento. E no caso, Lenita, de pessoas bem de vida, nós tivemos 2 casos aqui envolvendo até filhas de médicos, né, que tiveram todo e médicas, né? Médicas também, né, que tiveram todo um acompanhamento. O último caso foi de uma médica. Nesse ano, dois casos. 26 anos. 26 anos. Aí isso, o que seria? Eu não sei, vou falar assim uma palavra, tipo um estudo, uma carreira que, quem sabe, não queriam. O que pode levar a isso? Sempre tudo que o pai e a mãe puderam dar, eles dão, né?
É, Pelo menos no lado material, não sei, a gente não pode discutir às isso aí, vezes né? às vezes isso não é bom, né? A pessoa não luta pelas coisas dela, tem tudo fácil, não sei se esse caso não é esse o caso, mas eu digo assim, ó, esses cientistas, eles fizeram pesquisas, então tem o fator social, tem o fator neurológico, psicológico. Então, tem vários fatores que podem levar a pessoa, né? Mas eu percebo, assim, quando a pessoa perdeu o objetivo, né? Perdeu. Às vezes, ela tem tudo, tanto e tudo, que vai lutar, porque nós temos que levantar para ganhar o pão de cada dia, né? E temos responsabilidades, temos filhos, temos que dar conta das nossas coisas. Então, às vezes a pessoa não tem um dependente, não, sabe? A vida já não exige dela mais essa luta. Mas é complexa a questão do suicídio, né? Tem muitas possibilidades. Nós atendemos uma vez um caso em grupo de um senhor com depressão, mas a depressão dele era tão violenta e a gente chamava a família, ele está em risco. Ele é uma depressão dessas muito graves, é quase fatal o suicídio. Então, a gente dizia para a família, daí a família foi chamada, não era daqui a família de uma cidade perto, e eles diziam assim, não, mas ele nunca reage, ele tem tudo, ele era advogado até, ele tem tudo, ele está bem de vida, tá? E não se preocuparam, mas também o que acontece? A família não pode ficar 24 horas em cima. Né? Tem que levar para ver o que é, se vai tomar medicamento ou encaminhar para alguma coisa, mas às vezes é uma escolha da pessoa e ninguém pode fazer nada. Então, mas levanta nas famílias um sentimento de culpa, inclusive na comunidade, inclusive a nós mesmos, porque atinge todos nós. Um caso de suicídio atinge a todos nós. Se uma pessoa falece, vem a morrer por causas naturais, hoje é muito asséptica a morte, né? Ou nunca foi tão ascética, né? É tudo limpinho, bonito, bonito que eu digo no ritual, né? De crematório, é tudo muito... E antes as mortes eram mais... a família toda chegava, a família toda participava, era numa cama, num quarto. Em casa, em casa, aquele quarto ficava lá. Lavava o corpo. Aqui tudo, morreu fulano, foi lá, eu lavei o corpo. Aqui, hoje não. Hoje ela é ascética. Né? A morte, e às vezes até tem um lugar comum, né? Morreu, tá? E aí morreu em terra, pronto. Pronto, que eu digo, a tendência é esquecer, mas no caso de um suicídio, não. Aquilo fica reverberando. Por isso não falar tanto, né? Porque atinge a todos nós da comunidade. Olha, do tempo que eu passei por várias situações, várias cidades, né? Tinha, por exemplo, em Cuiabá, a rádio que eu trabalhava era proibido falar, até eutanásia, não podia falar, era proibido, a rádio Vila Rica de Cuiabá. Mas aqui em Balneário Camboriú, um caso que me chamou muita atenção, e até hoje eu sempre me lembro dessa situação, foi em 1982, a época que eu escrevia para o jornal O Sol, e aí até escrevi um estranho caso de amor. Um rapaz, né, bem sucedido, né, com uma eletrônica em Balneário Camboriú, foi inclusive aprendiz e funcionário do Osni Teixeira. Ele tinha uma eletrônica ali, mais ou menos hoje, em frente ao Cinerama, e num determinado início de tarde ele simplesmente colocou fim à própria vida, se enforcou. Tá, foi uma comoção, conhecido da comunidade, conhecido nosso. Agora, daí eu comecei a pesquisar e no histórico eu descobri que a mãe dele tinha se suicidado também. Era a situação. Agora, o que mais me chamou a atenção, porque ele era casado. A esposa dele trabalhava naquele mercado Vitória ali da Central com a Rua 11. E aí num momento ela parece que encarou assim, com certa tranquilidade, e só que um mês depois ela também cometeu suicídio. Então. O que ela queria? Ela tinha a impressão, e o Osni depois conversava com a gente, falava, de que ela estaria grávida do João. Aí, quando ela fez o exame, descobriu que não estava grávida. E aí colocou fim à própria vida. Aquilo me chocou até hoje. Objetivo, né? Não tirou o objetivo dela. Então, como o suicídio,
atinge as pessoas próximas. E a questão da hereditariedade não é genético, mas hereditário, é também estudado cientificamente, né? De famílias que não têm esse neurotransmissor da serotonina, né? Ela não produz, então há casos de suicídios na família. Então, aí, quando se fala em suicídio, aí começa a ficar preocupante, as famílias ficam preocupadas, assustadas, né? O que a gente eu não gosto muito de falar isso, porque já envolve a religião, né? Mas o Espiritismo trata como obsessão, né? Sim. Muitas vezes, até dos espíritos que conviviam naquela família, que ficam obsediando essa pessoa. Eles ficam em cima, né? Então, se a pessoa, bem do início da nossa conversa, você falou em Deus, né? Então, quando nós começamos o nosso papo, então, a partir do momento que você tiver Deus no seu coração, se você tiver essa força, ninguém chega perto de ti para te obsediar. A oração, né? Fortalecer. A fé, né? A fé, ela hoje é estudado pela ciência. A fé, ela é uma âncora, né? E ela cura a fé, né? Então, o que é fé, né? A fé, da pessoa que vê que não, a fé, ela é racional, né? Aí você acreditar que é possível, né? E quando fala em Deus, isso é meu agora. É meu. Eu acredito que as pessoas perdem totalmente a acreditar em si, em primeiro lugar, e em qualquer outra coisa. Em qualquer outra coisa, num Deus, numa força criadora, no universo. Independente de religião. Segundo os espíritas, nessa reunião, eles falavam que o suicida é aquela alma que fica muito mais tempo lá no limbo, que eles chamam. Eu não entendo muito, só estou repetindo que isso. No umbral. Estou repetindo o que eu ouvi, então, que fica muito mais tempo lá, penando, até se dar conta desse ato muito, né, terrível contra a própria vida. Existem as mortes que chama-se de altruísta, é aquela pessoa mais velha, ou velhinha, ou muito doente, que acha que está incomodando a família, então acaba se matando para não dar trabalho. Essas por amor, né? A gente chama de anômaco, tem um nome para esse tipo de suicida, é aquele que perdeu alguém, acha que não vai viver, não tem mais sentido a vida sem esse objeto, né? Freud falava muito isso, né? Sem o seu objeto do desejo, sem aquele ser, não é ele, daí a vida estava no outro, né? Então acaba se matando. E tem também aqueles suicidas por uma causa, né? Como os kamikazes, que eles chamavam o vento divino, né? Eles se suicidavam por uma causa. Hoje nós temos os homens bombas e as mulheres bombas. Então, né? Os samurais que faziam harakiri por uma intenção de nobreza, né? Hoje os homens bomba, né? Infelizmente, hoje a gente se depara com coisas muito mais... E outra bomba que tira a vida de muita gente é essa tal de droga, né? Também então, eu não falei na droga, mas nós temos muitos casos no consultório de jovens que se suicidaram por questão da droga. Às vezes vai experimentar, nem é um dependente químico. Não é. O dependente químico é um suicida, na verdade, claro, né? Eu vou falar fumante, ou a pessoa que bebe, a pessoa que não cuida da sua saúde, né? Ele também, de certa forma, está cometendo suicídio, mas os jovens que foram experimentar a droga. Então vem aquela história, vem para Balneário, aqui é o paraíso, aqui tem muita festa, tem muita... balada, aí vai para a balada e experimenta. Às vezes não está acostumado e jovens se suicidar por essa questão,
nunca tomou droga, nunca usou, mas naquele dia errou a dose. Ou então jovens que tomam remédio para se suicidar, né? Remédio, tomam comprimidos, tem um outro nome para esse tipo de suicida, e às vezes ele erra a dosagem e acaba morrendo. Certo. Ou toma para morrer Uma mesmo. superdosagem para morrer. Superdosagem. Lenita, agora, quem quiser conversar, porque eu acho que o importante dessa história, a Lenita também falou, às vezes a família não entende a situação que algum membro da família está vivendo ou vivenciando, e às vezes numa pessoa especialista ou até numa pessoa estranha, ela consegue esse refúgio e consegue a conversa. Agora, o pessoal quer conversar contigo, com o teu grupo, com o Instituto, como é que faz? Então, no Instituto, é Instituto de Psicologia Sentir, na rua 1950, agora nós temos sede própria. Olha, Depois de muitos anos pagando aluguel. Fica próximo onde? Onde era a minha casa mesmo. Eu sim. dividi a casa e fiz inteligentemente, né? Depois de muitos anos de burrice. Mas assim, na rua 1950, número 901, aquela rua ali entre a terceira e a quarta do Angeloni. Sim, sim. Instituto de Psicologia Sentir, 3363-4590. Nós muitas vezes nos reunimos para fazer estudos sobre esse tema e outros temas também, né? Então, a gente está à disposição ali até para orientação, aconselhamento, né? E para a gente encerrar, Lenita, pode ser que tenha nesse momento algumas pessoas que estão com esse sentimento de que a vida não adianta mais, que nada tem mais valor. O que você, com toda a sua experiência como psicólogo, poderia dizer para essas pessoas agora? Eu diria assim, tenha amigos, grupos, frequente algum grupo. Os grupos se sustentam muito, eu trabalho muito com grupos. Então, o grupo traz essa força. E se as famílias acham que tem alguém na sua família que mudou o comportamento, porque tem que estar atento, né? Mudou, se isolou mais, ou aí procura um profissional da área da saúde, da psicologia, para ter a orientação, né? Hoje a ciência tem a ressonância magnética, as tomografias, que hoje já pode acompanhar quando é hereditário, entende, Osmar? Então, eles têm essa possibilidade de acompanhar, de repente faz um exame e pode tratar, é tratável, né? É tratável. Então, para mim, a oração, aliado à boa qualidade de vida, aos bons hábitos, ela leva uma vida bacana, né? Uma vida saudável. Amizade é muito importante também. Amizade e os bons relacionamentos familiares, né? Certo, Se bem que família sempre é complicado também. Complexo, né? Às vezes complica mais do que com amigos. Né? Mas é assim mesmo. Lenita, obrigado de coração. Eu que agradeço por estar aqui. Eu até trouxe um material aqui, eu vou deixar para vocês. Deixa para a gente aqui. Porque até para vocês terem acompanhado, né? Muitos cientistas que só se dedicaram sobre isso, né? Certo. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. E conte com a gente aí, sempre. Estamos sempre à disposição. Valeu, Um meu amigo. abraço.